Em momento como esses do qual estamos vivendo, tantos lutos de perdas, não somente de pessoas queridas, mas também de convivência com amigos, do convívio no trabalho, dos passeios em família, acabamos nos deparando com uma série de perguntas sobre a nossa observação e os nossos sentimentos gerados por esse estresse. Surge nossa dissociação e um momento de aproximação digital, inclusive de nossos familiares, ou até mesmo de nós. O Covid-19 nos apresenta a versão do eu, do outro e do que queremos para nossas vidas, mas não nos dá muito tempo, coisa que somente observamos quando nos deparamos com uma perda de um familiar, onde devemos seguir as regras de confinamento sem o direito de seguir os rituais de despedida aos entes queridos. Com isso, as incertezas aumentam junto do desânimo, ansiedade e até mesmo de outros quadros clínicos. O Jornal Europeu El País lançou uma matéria voltada ao coronavírus. Um mundo de ansiedade, medo e estresse. O epidemiologista e investigador dos efeitos mentais das grandes emergências, Sandro Galeia, reitor da Escola de Saúde Pública de Boston, diz: esta crise é um acontecimento traumático, maciço, sem precedentes, maior do que qualquer outro por sua dimensão geográfica. A acomodação é ampliada naqueles que adoecem, mais de 2 milhões apenas com os números oficiais. Em um artigo, mostra a situação social, inclusive das crianças que assistem às incertezas, agora também dos adultos, assim descrito no artigo científico do título Terminalidade, Morte e Luto na Pandemia do Covid-19. Demandas psicológicas emergentes e implicações práticas. Ainda que crianças e adolescentes tenham uma taxa de mortalidade mais baixa por Covid-19 em comparação a pessoas com mais idade, eles permanecem vulneráveis às implicações psicossociais de pandemia sobre seu desenvolvimento e relações familiares e comunitárias. Neste mesmo artigo, ainda se remete ao luto e à existência dos rituais que devem ser recriados para suprir os sentimentos rituais alternativos. Estão ocorrendo em diferentes países para aliviar a dor das perdas em decorrência do Covid-19. Em Madrid, na Espanha, o governo local propôs um minuto de silêncio diariamente e as bandeiras são hasteadas a meio mastro. Na Itália, policiais saúdam veículos transportados falecidos. Na Holanda, famílias têm solicitado às pessoas da rede socioafetiva que enviem cartões postais, cartas e fotos do falecido em uma cerimônia posterior. Assim fala o Social Science de Humanitarian Action Platform. E para o nosso papo de hoje, chamamos a professora doutora Diane Lago, enfermeira, psicanalista, professora adjunta da Universidade de Brasília e pesquisadora nas áreas de saúde mental, psicanálise e bioética. Jóia. Olá, professora Diane, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, que ótimo. Esse assunto é um assunto bastante pertinente para o momento, porém a gente ainda não achava a pessoa certa para estar falando um pouco mais sobre esse assunto, que é a ansiedade, a perda e Covid-19, como entender a dor deste luto. Como é um tema que abrange muitas situações, inclusive culturais, é mais interessante a gente estar preparado para poder falar um pouco mais sobre o contexto, né? Sim, concordo. Envolve muitas questões culturais, envolve formas de viver, né? Formas de enfrentar as crises. E aí a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso. Estou aqui ao seu dispor. Professora, quais as importâncias ou reais importância dos rituais em momentos fúnebres para a comunidade? Então, quando a gente pensa na Covid-19, no que a gente está vivendo, né, vivenciando nesse momento, uma das coisas que impacta bastante na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas, na saúde mental em geral, é a dificuldade ou a falta de oportunidade da despedida, né? Acontece todos os anos, com várias outras patologias também, outras doenças, as mortes súbitas, né? Mortes repentinas. Mas há um momento de uma despedida, de um momento de homenagem, né, àquela pessoa, é um momento de respeito, é um momento de registro na memória de cada um, daquela família,
é o momento da vivência do luto, porque o luto é um processo, né? O luto começa no momento da perda e às vezes começa antes, quando a gente trabalha em luto antecipatório, a gente já começa a falar do luto antes da perda, né? Efetivamente que ela aconteça. Então, o luto antecipatório acontece com as doenças crônicas, né? As doenças que vão se agravando no período, a gente já começa a vivenciar o luto. E ele culmina, né? Ele tem um momento, o ápice mesmo é na despedida. E essa despedida é o funeral. Esse funeral pode ser feito de diversas formas, né? De um tempo para cá, está mais comum, diria, né? Assim, mais acontecendo mais as cerimônias diferenciadas, né? São cerimônias que não envolvem o corpo presente, que envolvem apenas uma despedida, uma reunião familiar, uma reunião de amigos e homenagens. Hoje, com essa patologia em si, por ela ser de alta virulência, de alta contaminação e capacidade de infecção, as pessoas não podem fazer essa despedida. Essa de corpo presente, essa despedida que é a tradicional feita no Ocidente. Mas é possível, sim, a gente transformar essa despedida tradicional que a gente costuma fazer numa despedida de uma forma diferenciada, uma forma de homenagem. Então, é importante para a saúde mental das pessoas que ficam, né, das pessoas que convivem com a perda, essa despedida. Sim, a importância de realmente ter esse encontro ou esse momento em conjunto em que cada um divide um pouco a sua dor, eu entendo dessa forma. Isso, é uma forma de solidarizar a dor. Você dividir a dor, porque a dor ela é diferente para cada pessoa, né? E esse momento de despedida é um momento de troca também, é um momento de aceitação, é um momento de perceber, de aceitar. Por isso que tem funerais que demoram mais tempo. No Brasil a gente tem rituais mais de fazer encontros de 7º dia, 30º dia, né, onde as pessoas se encontram para fazer orações, para fazer homenagens àquela pessoa que saiu, independente do corpo presente. Então, o que a gente pode fazer hoje é outras formas de despedida, mas o que não deve ser feito é não vivenciar esse luto, né? Que seja em família, mesmo que seja hoje, as alternativas são o que a gente está fazendo aqui, uma entrevista à distância, né? Cada um no seu espaço. É possível fazer homenagens nesse sentido também. O importante é que ela seja feita, né? Que essa despedida seja concretizada. Mas quais são os impactos sociais e psicológicos que poderão ser observados após esta pandemia? Quais provavelmente serão abordados pelas psicologias emergenciais que a senhora imagina que seja, né? Então, nós temos alguns impactos, nós podemos considerar o momento que a gente está vivenciando, essa pandemia, essa crise médica, essa crise da saúde, como outros momentos, como guerra, como terrorismo, como outras questões importantes, ou como próprios desastres, como nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo, né? Os desastres das barragens, dos rompimentos das barragens, onde centenas de pessoas perderam a vida e onde centenas de outras pessoas foram impactadas. De qualquer forma, isso foi pontual, né? Foi um estado, foi um município, foi um local. Hoje a gente está falando de um momento internacional, um momento mundial, né? Onde todos os países tiveram registro dessa doença. O que é importante a gente pensar? Aumento da depressão, aumento de sintomas depressivos, além do medo, do risco do contágio, do momento do medo crescente de você se contaminar e contaminar alguém, e não se sabe exatamente como que vai sair dessa contaminação, né? Algumas pessoas simplesmente ficam assintomáticas, elas se contaminam, nem sabem que tem. Outras, infelizmente, acabam perdendo essa batalha, né? Acabam perdendo a vida. Então, esse medo começa a ser progressivo. E a gente percebe em outros momentos, você diria assim, não, está tendo guerra no meu país, eu vou mudar de país. Ah, a minha cidade está muito violenta, vou mudar de cidade. Nesse momento, a gente, inclusive, fecha as fronteiras. A gente fala, não, cada um cuida do seu espaço e vamos tentar amenizar as situações dos espaços que nós temos, mas não tem essa solidarização entre os países. Nós temos histórias de países que compraram todas as vacinas,
Temos histórias de países que reservaram todas as máscaras logo no início da pandemia, não deixavam chegar para outros povos, outras populações. Então, o que a gente percebe? Muito importante como impactos psicológicos, principalmente. Impactos sociais, vamos dizer, a pobreza é uma coisa que a gente já está esperando, o desemprego que está crescendo, né? As novas formas de trabalho que estão sendo criadas, e nem todo mundo está preparado para essas novas formas de trabalho, né? As aulas online, por exemplo, as questões de, será que todos os estudantes têm acesso a ter uma aula síncrona, né? Uma aula onde você pode, o professor está na casa dele, o estudante está na casa dele, e ser ao vivo, ser ao mesmo tempo, muitas pessoas não vão ter esse acesso. A gente percebe isso. E aí existe todo um trabalho, né, para poder aumentar esse acesso. As escolas municipais, estaduais, né, como que faz isso? Como que o professor tem esse preparo também? Como que o estudante e a família se prepara para receber essas aulas? Então existe medo do desconhecido, insegurança, sintomas muito importantes que estão associados ao distanciamento. Existe o pessimismo que está rondando toda essa estrutura, essa movimentação. E o que se percebe que está crescendo nesse momento e se espera, e por isso que todos os profissionais da área de saúde mental estão se preparando para isso também, são os momentos de fuga dissociativos, os momentos de fuga da realidade. Hoje a gente percebe que algumas crises dissociativas estão ficando mais comuns, né? E qual é o grande problema da crise dissociativa? É que hoje eu não estou vivendo o meu presente. Eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. As pessoas estão se desligando, a gente percebe pessoas tendo certeza de que os dados são fictícios, essa morte não é real, isso é produção das empresas de comunicação para deixar todo mundo apavorado, mas não é bem assim. Isso aí é para derrubar a economia, né? Isso é, de certa forma, uma fuga dissociativa. A pessoa não quer ver o que está acontecendo. Qual é o grande problema das fugas dissociativas? É o retorno. As pessoas não acreditam nos dados oficiais, né, nos dados do governo, dados do Ministério, dados, inclusive, alguns dados eram fictícios mesmo, né? Mas eram fictícios para menos e não para mais. O que as pessoas estão dizendo é que muitos desses dados são produzidos para assustar, né? Na verdade, os dados são reais e eles estão subnotificados. Nós temos uns dados maiores do que isso. Quando vem alguns pesquisadores da área de epidemiologia para nos mostrar que a cada uma pessoa confirmada, nós temos 6 a 8 pessoas não confirmadas com o diagnóstico, pessoas que tiveram crises leves da doença, né, sintomas leves e foram tratados. O que está acontecendo? As pessoas que estão acreditando que os dados são exagerados, que a pandemia não é tudo isso, estão fazendo com que essa pandemia até cresça. Essas pessoas vivem o que a gente costuma chamar, na psicanálise, principalmente de crise dissociativa. Ela não está vivendo a vida real. Ela está vivendo um conto, né? Eu imagino que isso é uma coisa que está acontecendo, mas isso não faz parte da minha vida, não preciso me preocupar com isso, não. O problema de tudo isso, as fugas dissociativas, elas existem para nos proteger. Para nos proteger de um evento traumático, como um assalto, um acidente. Acontece muito da pessoa ter uma amnésia dissociativa, não lembrar exatamente do que aconteceu no momento da crise e depois retornar. Depois volta no momento na frente onde ela esqueceu essa parte do trauma, né? Essa parte que geraria um trauma. O problema é que essas pessoas voltam depois e se dão conta de que isso tudo é real. Então, é a mesma coisa do luto. A gente precisa vivenciar o luto, né? É melhor viver o luto do que viver de luto. Porque se eu não conseguir vivenciar o luto, trabalhar essas dores vão perpetuar, né? Sim. E Lacan fala que todas as palavras não ditas viram sintomas. Todas as ações não realizadas viram sintomas, que podem voltar depois mais agravados com alguns transtornos mentais sérios. Então, o que a gente pensa, imagina que deve se preparar para crises importantes de ansiedade, de depressão, de pessimismo, de desmotivação, né?
situações que são agravadas pela questão social, pela questão econômica. Então, eu já tenho um problema sério para enfrentar, que são as perdas, e eu tenho outro problema sério para enfrentar, que eu não estou conseguindo me sustentar, né? Porque existe o problema econômico e social envolvido também. A pandemia também nos mostrou que quem são as pessoas mais afetadas, né? As pesquisas estão surgindo agora. As pessoas que mais se contaminam, né? Qual é? A classe trabalhadora, a classe que precisa do ônibus, a classe que precisa, né? Que vive em mais pessoas nos mesmos cômodos. Então, está mostrando para a gente também que a desigualdade social tem um custo muito elevado no país, né? É outra questão para se pensar. A gente tem que se preparar, todos os profissionais de saúde mental, se preparar para poder acompanhar, mas não deixar para depois, começar agora, né? Começar a acompanhar as pessoas agora. Porque hoje a gente fala muito só na doença, na crise, na morte por infecção. Mas e o que vai ficar? Né? A cada perda de uma pessoa, nós temos quantas envolvidas que estão perdendo junto. Ainda ontem mesmo, eu acabei lançando um outro vídeo ontem aqui no canal que falava exatamente sobre essa prevenção de saúde, né? Sobre esse cuidado da saúde. E uma das coisas que a senhora falou que foi muito importante é essa questão da prevenção e esse cuidado com essa única pessoa, com essa família que perdeu, é extremamente importante. Mas quando é que vem isso? Quando é que vão agir em relação a isso, né? Então, é de extrema importância esse cuidado. Existem pesquisas que falam com relação a essa questão de as pessoas hoje elas não estarem sabendo se elas já estão ficando depressivas ou se simplesmente elas estão sentindo aquilo que é o fato de, como é que é a palavra que a senhora usou, o termo? Dissociativo. Isso. Então, significa que pode ser esse sintoma, mas também pode ser que as pessoas realmente estejam entrando numa crise, começando uma depressão. Mas quando é que vai ser visto isso, né? E como que se valoriza esses sentimentos também? Porque o sentimento de tristeza, ele é esperado. Eu perdi alguém, vou ficar triste. Isso não é depressão. É por isso que é importante vivenciar a tristeza. A tristeza surge por uma razão, né? Eu perdi alguém, algum amigo, algum familiar, ou eu perdi o emprego, ou eu perdi a condição de sustentar minha família. São perdas. As questões que a pandemia está trazendo é que o acúmulo dessas perdas é que nos adoece. Né? Se eu não lidar com cada uma dessas perdas pontualmente, trabalhando essa questão de aceitação dessa perda e de modificação do meu dia a dia, modificação da minha forma de viver em função das perdas, eu vou ter um acúmulo de perdas. E com o acúmulo é que você vai acabar adoecendo. Quando a gente fala em perdas, eu falo perdas bem significativas, né? De pessoas, de emprego, de renda, mas são perdas pequenas. Um exemplo de uma perda pequena, não poder comemorar um aniversário com os amigos, não poder caminhar no parque, não poder tomar banho no clube, um calor, né? Dependendo da cidade onde você mora, é um calor no momento, está chegando o verão, daqui a um tempo, né? Primavera, verão. A gente espera que até lá já tenha passado a pandemia, mas as pessoas precisam socializar, conviver. Então, essas pequenas perdas, a perda de não poder ir ao culto, à igreja, né? Não poder socializar com os meus amigos. A maior parte das pessoas que sentem mais essa dificuldade, essa necessidade desse convívio são idosos, são pessoas que precisam estar distanciadas agora, né? Precisam se preservar. Mas, às vezes, a perda que ela sente é tão grande dessa convivência que isso acaba deixando ela mais adoecida do que o próprio risco, né, uma doença séria dessa. Então, ela começa a viver uma vida paralela, tipo assim, não, eu vou fazer de conta que não tenho vírus e vou tentar viver. Né? Então, a gente está percebendo pessoas que estão adoecendo em função disso também. Usando essa fuga, né? E no meio deste novo cotidiano de incertezas e desproteção, como é que a gente pode apoiar as famílias em luto? Sem desgastar essa energia que a gente tem, que nos apoia com o nosso equilíbrio psicológico. E daí, então, a gente consegue ver isso de uma maneira muito cotidiana, porque existe um vizinho que não está aguentando mais essa condição, não somente do luto da perda de um familiar, mas como a senhora mesmo disse, do luto da perda do seu trabalho ou do seu cotidiano com os amigos,
E como que a gente pode apoiar essas pessoas sem perder essa energia que a gente tem e que no momento também nos apoia nesse equilíbrio emocional? Acho, Rodrigo, uma coisa muito importante que você falou. A gente não costuma perder energias. Energias são renováveis. E quanto mais a gente trabalhar essas energias positivas, mais positivas elas vão ficar. Então a gente percebe quando chega uma pessoa alegre na nossa casa ou no nosso convívio de trabalho, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre. Às vezes até tem alguém ranzinza que diz assim, não sei como essa pessoa pode estar feliz num momento desse. Mas ela consegue contaminar. Da mesma forma como a gente consegue contaminar quando a gente está de baixo astral. Né? Chega num lugar, rapidamente eu já começo a bocejar, quando chega alguém muito carregado, né? Uma energia precisando ser renovada. Então, quando a gente ajuda alguém, quando a gente doa um tempo da nossa vida para alguém, a gente está renovando as nossas energias, a gente está recarregando. E quando as pessoas entendem isso, elas passam a fazer isso no seu dia a dia, que no momento atual a gente pode oferecer a nossa ajuda à distância, ligando para alguém, dando apoio para as instituições, conversando com as pessoas que estão mais aflitas, aquelas que estão com mais dificuldade de dar o passo à frente ou de se acalmar, esperar o momento certo para sair. Então, se eu conseguir fazer uma ligação e falar com alguém, conseguir tranquilizar essa pessoa, eu tenho certeza que eu também vou me tranquilizar. Né? Uma das coisas que eu gosto muito de usar é o diário das preocupações. O diário das preocupações é você anotar todos os dias as preocupações que você tem. E quando você anota essas preocupações, você começa a pensar, mas essa preocupação nem é minha. E aí você avalia qual é o gatilho que te deixou preocupado, o que foi que te causou essa preocupação. É uma coisa que você deveria estar preocupado? E o nível de preocupação que gerou de 0 a 10 era para tudo isso mesmo ou será que eu exagerei um pouquinho? Então, quando eu trabalho essa questão do diário das preocupações, que culmina no final do dia com o diário das gratidões, né? Você consegue dizer o que você está agradecendo. Às vezes eu agradeço por uma preocupação que eu tive no dia, para eu entender aquela preocupação. Eu fiquei preocupada com uma coisa que não era minha, mas eu consegui ajudar a resolver uma situação da outra pessoa que não estava enxergando, não estava conseguindo enxergar uma saída. Então, o que a gente pensa quando a gente fala isso? Duas coisas são fundamentais: menos culpa e menos cobrança. A gente está vendo as acusações acontecerem em público, em comunidades, em população. A culpa foi do fulano que saiu sem máscara. Foi o ciclano que não quis cuidar. Foi tal situação. A gente tem que parar de se culpar e de culpar os outros para poder entender o processo. No momento que a gente consegue entender que todos somos responsáveis e todos nós temos preocupações e todos nós temos situações para serem resolvidas, a gente consegue talvez fazer com que essas pessoas consigam ter a nossa ajuda e que isso não fique apenas no papel, no pensamento. Eu conheço várias pessoas que dizem, eu tenho vontade de ajudar, mas eu não sei como. Eu digo, olha, só a vontade já está ajudando. Já é bom. Já está ótimo, porque muita gente não está com vontade nesse momento. Está desmotivado, está, né? Tá para baixo, está pessimista. Se você tem vontade, ótimo, vamos conversar. O que você pode fazer para ajudar alguém? Mas lembre-se, a energia a gente não gasta. A gente renova. Quando a gente ajuda alguém, a gente renova a nossa energia. A gente até desgasta um pouquinho quando a gente pensa muito negativo. Porque energia ruim atrai energia ruim, infelizmente, né? Sim. Mas então, o que é importante para a gente pensar mesmo é trabalhar dia a dia. É viver um dia de cada vez. Quando eu vejo, a pandemia, quando que vai acabar? Não sei. Eu só sei que hoje eu tenho que viver isso. Para que amanhã eu esteja aqui ainda vivendo mais. Amanhã de novo. Acordo de manhã e penso, qual é a minha grande preocupação do dia? Né? A partir dessa grande preocupação, eu consigo resolver como que eu vou trabalhar. E a gente, na verdade, colocou essa questão, levantou essa questão, até porque é muito interessante a gente poder falar sobre essas questões de gastar energia, de não, mas eu vou me afastar da pessoa X, Y, A, porque ela é uma pessoa que ela está sempre assim, está sempre assado, ela me traz um sentimento assim, eu fico desgastado com ela.
Então a gente começa a mostrar através dos conhecimentos, né, professora, que sim, a gente deve ajudar, a gente deve se envolver sim, a gente deve mostrar esse afeto, principalmente nesse momento, que a gente deve criar aí uma rede de apoio muito mais do que as limitações da nossa família, para trazer então esse conforto que deve ser amplo nesse momento. Essa questão, na verdade, ela foi uma provocação exatamente para isso, para que a gente pudesse levantar essa história de que eu vou estar me desgastando se eu não cuidar somente dos meus problemas. É uma farsa, né? Na verdade, a gente sim deve apoiar uns aos outros e cuidar cada vez mais, né, das pessoas que estão à nossa volta. Com esse fenômeno de perda, então, a gente já falou que a perda não seria somente a perda de um familiar, mas sim do emprego, da empresa, né? Como é que funciona relembrar essa perda generalizada no futuro? Como serão as pessoas do futuro se essas não procurarem estarem mais informadas, mais calmas, mais tranquilas, com menos cobranças no futuro, pós-pandemia? Elas manterão a sua rotina, conseguirão manter a sua rotina normal, ou elas vão ainda carregar um fardo que foi criado na pandemia? Eu acho que existem memórias que são importantes. Eu sempre falo que o passado nunca deve ser esquecido, ele deve ser trabalhado. Né? Não tem como eu esquecer. Aconteceu uma coisa ruim e eu quero esquecer. Se eu quiser esquecer, eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir ressignificar esse acontecimento. E para eu ressignificar esse acontecimento, eu preciso relembrá-lo. Eu preciso lembrá-lo quantas vezes for necessário. Até chegar um dia que eu vou lembrar desse acontecimento de uma forma diferente. Eu tive tantos problemas, né? Eu tive um momento tão ruim, numa perda ou numa questão, e agora é a primeira vez que eu consigo falar sem chorar. Bom, isso quer dizer que você falou isso várias vezes, ou pelo menos tentou falar, e aí o choro vinha antes, a tristeza vinha antes, e eu não conseguia me pronunciar para dizer assim, olha, perdi tal coisa, ou eu estou muito revoltada com tal situação, e aí eu penso no assunto e já choro, eu penso no assunto e já fico muito irritada, né? Já me saio do ar, saio da casinha, como eu brinco, né? Então, quando a pessoa consegue falar sobre aquele problema, aquele trauma, aquela mágoa que ela sentiu, sem chorar, sem sair da casinha, sem ficar estressada, ela já conseguiu trabalhar esse trauma. Ela já conseguiu trabalhar essa informação e essa informação faz parte do passado dela. E ela faz parte do passado dela no crescimento, né? Que o sofrimento nos faz crescer. Nem todo mundo precisa sofrer o tempo todo para crescer. Mas pequenas doses de sofrimento fazem parte. Sofrimentos comuns nossos, né? Por exemplo, a primeira vez que eu tive que me afastar da minha mãe, são pequenos sofrimentos que a gente diz, nossa, mas se eu não tivesse feito isso, eu não tinha crescido, eu não tinha ido para a faculdade, eu não tinha feito. Mas são sofrimentos que geram crescimento. Então, lembrar da pandemia no futuro, a gente tem que pensar o que a pandemia trouxe para nós. Ela trouxe muita tristeza, trouxe muitas perdas, mas ela trouxe também muito ensinamento, muito crescimento, para que a gente entendesse algumas coisas básicas do ser humano. Nós não somos únicos, não somos fortes suficientes, autossuficientes, nós somos pessoas que precisam das outras, e isso está ficando claro hoje em dia. A gente precisa viver em sociedade. A gente também não tem controle sobre tudo, então menos culpa, menos cobrança, porque esse vírus não é visível. Tenho controle sobre esse problema, sobre esse vírus. Não tenho nem controle sobre o meu vizinho, por exemplo, se ele quiser fazer tudo que eu digo para não fazer. Caiu o vídeo. Quando eu percebo que eu não tenho controle sobre isso, eu percebo que eu tenho que cuidar da minha saúde mental e da saúde de quem eu estou responsável, quem convive comigo. Então, como você falou, Rodrigo, eu não posso simplesmente dizer assim, não, aquela pessoa é muito chata, eu não quero mais falar com ela. Eu tenho que pensar como que eu posso ajudá-la, por que é que ela está tão chata? Por que é que ela está tão persistente no erro?
naquilo que todo mundo fala que é errado, naquilo que todo mundo fala, não faz isso, não acorda de manhã reclamando. Provavelmente seu dia vai ficar pesado, né? Mas às vezes eu não consigo fazer isso. E sabe com quem geralmente a gente não consegue? As pessoas mais próximas. Né? Tem alguns ditados que dizem casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque a gente não consegue, por mais que a gente queira. E outra coisa importante, a gente não conscientiza ninguém. Às vezes você vai ouvir isso na sua carreira, a gente ouve isso muito na saúde. Vamos conscientizar a população para fazer tal coisa. A gente não conscientiza ninguém. Consciência é única, é individual. Então, o que a gente pode fazer é orientar, conversar sobre, né, levar conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo no canal, né, que as pessoas possam assistir, ver conhecimentos, pessoas diferentes falando sobre algumas situações, e elas mesmas vão se conscientizar se isso for do interesse delas. Mas nós não conscientizamos ninguém. Então, por isso que é importante a gente pensar. Tem sintomas muito comuns, né, quando a gente pensa nos estresses. Alguns sintomas a gente logo percebe, né, logo vê se essa pessoa está saindo daquele controle, né, ela está perdendo o seu controle. E aí é importante, por exemplo, nós temos um controle sobre o sono? Não conseguimos. Nós tentamos, né? Tentamos, ter diversas formas para isso e tal. Mas o principal controle é saber que a gente não resolve tudo, que a gente pode deixar algumas coisas para amanhã, né? E que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando a gente consegue entender isso, que esse sintoma é um sintoma de adoecimento, é um sintoma de descontrole, a gente consegue entender. Pandemias, desastres, catástrofes. Hoje mesmo assisti na televisão uma enchente na China. Milhares de pessoas sendo socorridas no meio de uma pandemia, né? A água destruindo as cidades. Há pouco tempo nós tivemos um acidente horrível que aconteceu em Beirute, no Líbano, no meio da pandemia, o que provavelmente vai acrescer o número de pessoas contaminadas por Covid. As pessoas perderam as casas, as pessoas perderam né? Então a gente precisa pensar em todas essas questões, não é só Covid, não é só pandemia, né? Pensar em todo o resto. Mas lembrar do que a gente vivenciou é muito importante. E lembrar do que a gente se transformou.